paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre, trabalhamos com vocês sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E na aula de hoje, lição de número 13, a última lição desse ano, desse trimestre, vamos estudar sobre o Senhor está ali. Que visão maravilhosa, onde Ezequiel vê o nome do Senhor. Rapaz, eu espero muito que essa aula possa edificar você, apesar que essas lições que estamos trabalhando são edificantes, sim, e que essa palavra possa trazer clareza também no teu coração. Desejando a você um Feliz Natal, porque essa aula cai exatamente no Natal, dia 25 de dezembro. Desejando também um Feliz Ano Novo, que Deus possa cobrir você de bênçãos, abençoar a tua casa, a tua família, que o 2023 seja um ano abençoador sobre o teu lar. Eu desejo a você todas as sortes de bênçãos sobre a tua família, em nome de Jesus, e sobre você, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, que sempre está aqui com a gente. Também peço a você, por favor, se inscreve no canal, deixa aí o teu likezinho, coloca o comentário, por favor, coloca aí de onde você está me assistindo, isso me ajuda muito. Coloca o nome da tua cidade, da tua igreja, o que você está achando da lição. Gente, muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre faz isso aqui. Que Deus abençoe vocês. Lembra que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ficar à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus, crescendo, avançando, conhecendo ainda mais das escrituras. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o material, preparar slide, essas coisas, eu tenho tudo isso preparado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, que é a nossa plataforma, você pode então se tornar um dos nossos assinantes. Através da assinatura, você tem acesso ao PowerPoint da lição, que a gente sempre prepara para te ajudar, que é muito dinâmico, para abençoar as tuas aulas. Também ao próprio PDF da ministração que eu preparo aqui, com os versículos a mais, argumentos além da lição, e você pode ter acesso a esse material também e utilizar esse recurso para abençoar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita tem benefícios. Por exemplo, receber o nosso workshop de pregação, que é um curso muito bom, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é de excelência, também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você ser edificado em Jesus. A nossa proposta está aqui na descrição desse vídeo, fica à vontade, já dá uma analisada também para o próximo trimestre, você já pode ter acesso a esse material também. A nossa proposta está aí na descrição e um comentário abaixo. Que Deus abençoe vocês. Eu espero muito que essa última aula venha te edificar. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre. Estamos finalizando o ano, já se preparando também para as próximas. Já quero dizer para você que já tem material aí no nosso canal do primeiro trimestre da CPAD de 2023, viu? É só você dar uma olhadinha que você já vai encontrar os nossos materiais disponíveis para você. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre. Esse trimestre que estamos trabalhamos na realidade sobre o tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós chegamos na lição de número 13, o Senhor está ali. Para você fechar o ano assim, de forma abençoadora, edificando vidas, inicie pelas bases bíblicas da lição. Agora lembra também que você vai ministrar essa aula no Natal, tá? E que Deus abençoe você, faça algo diferente, agradecendo a Deus pela vida dos teus alunos. Inicie pelas bases bíblicas e a primeira que você vai apresentar é o texto áureo que se localiza em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Também apresenta a verdade prática em sala de aula. É muito legal você
você fazer isso. A leitura bíblica em classe se localiza hoje em Ezequiel 48, versículos 30 ao 35. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja em nome do Senhor Jesus. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda segunda-feira é o dia escolhido da classe dos adultos. Então toda segunda ao meio-dia você tem encontro marcado comigo, onde a gente ministra a aula para você e você já tem acesso ao nosso material para a glória de Deus. Então toda segunda a gente já está por aqui ministrando a palavra, te edificando através das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos então finalizando o trimestre com você, finalizando o ano para a glória de Deus. E que lição maravilhosa essa lição escrita pelo pastor Ezequiel Soares, o comentarista dessa lição. Eu louvo a Deus pela vida desse pastor que trouxe uma contribuição muito grande a respeito desse texto do livro do profeta Ezequiel e trouxe também uma dedicação a respeito de passagens que a gente não tinha uma observação mais clara, e através dessas lições nós tivemos a oportunidade de estudar com vocês. Hoje, na última lição, nós vamos estudar especialmente sobre a última profecia que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48. Então a nossa análise de hoje passa pelo capítulo 48. E como sempre, eu vou tentar analisar com você o texto bíblico, eu vou tentar trazer clareza para você a partir da leitura do capítulo 48, utilizando aí diversos comentaristas bíblicos para a gente ter um entendimento legal para passar para os nossos alunos. Eu vou tomar como base, iniciando essa aula, o comentário bíblico do Russell Champlin. Russell Champlin, ele chega a dizer que dos capítulos 40 ao 48, isso a gente já percebeu, eles trazem então o desfecho final da profecia do profeta Ezequiel. São os capítulos também mais difíceis de serem entendidos nas escrituras. Eles falam diretamente sobre a restauração nacional de Israel. E ele destaca especialmente sobre o templo ideal do Senhor, algo que está sendo demonstrado também no milênio. Então essa profecia de Ezequiel, ela descreve um processo escatológico, mas ao mesmo tempo ela descreve um processo para o período de Ezequiel também. O Ezequiel, ele prega a restauração para os cativos que estão na Babilônia. Lembra que nesse período histórico, Jerusalém já foi destruída, a cidade caiu, o templo foi destruído, Jeremias já foi embora para o Egito, de lá nunca mais ele voltou. Quem é que está vivo aqui nesse momento? É o Ezequiel, que está na Babilônia, profetizando, já se passaram aí 14 anos de cativeiro, e agora ele está lá, e o Daniel também. Então a gente está observando um texto bíblico que esse profeta traz, e ele traz um quadro de restauração para o povo que está lá, e ele descreve para os remanescentes que o Senhor restauraria a nação, restauraria o templo, e ele ainda traz uma profecia escatológica em dizer que o Senhor continuaria com o seu povo, restauraria o templo até o templo se tornar um templo ideal. Pega isso e deixa Deus te usar. Outro detalhe que você vai perceber é que quando nós pegamos, especialmente o capítulo 48, que é a nossa análise de hoje, é o último capítulo dessa lição, você vai perceber que o capítulo 48 pode ser dividido em 4 sessões. Você pode pegar o capítulo 48 e dividir em 4 partes. Você pode até tomar como nota. Primeira divisão, a primeira sessão que você vai encontrar no capítulo 48 está no versículo 1 ao 7. Essa é a primeira sessão. Ezequiel trata sobre um assunto aqui. A segunda sessão está no capítulo 48, versículos 8 ao 22. Então pega isso. Essa é a segunda divisão do capítulo de Ezequiel, do capítulo 48. A terceira divisão, para a gente deixar claro para você, está então entre os versículos 23 ao 29 do capítulo 48. Então a gente vai dividir parte a parte com você. A quarta sessão está então entre os versículos 30 ao 35. Então nós temos aí 4 divisões, 4 sessões, e você vai perceber agora que o Ezequiel, ele apresenta especialmente a restauração nacional. E agora, nesses capítulos, ele começa a descrever especialmente a restauração do que Deus iria fazer. E ele começa a detalhar territórios para a nação de Israel, ele começa a descrever muito bem que esses territórios seriam tão grandes que se estenderiam até mesmo até o mar Mediterrâneo, de tão grande a bênção de Deus sobre a nação de Israel. Você pode perceber essa divisão da seguinte maneira, nesses territórios que estamos dividindo com você. Já dividimos aí em 4 sessões.
A primeira seção, que está entre o versículo 1 ao 7, o Ezequiel começa a ver as localidades de 7 tribos na área norte. Então você vai perceber, ele vai ver ali as localidades de 7 tribos de Israel na área norte, nessa primeira divisão do capítulo 48. A segunda seção, que está no versículo 8 ao 22, o Ezequiel agora começa a descrever o distrito sagrado. Ele começa a descrever a capital sagrada, então, nessa visão. A terceira seção está, então, entre os versículos 23 ao 29. O Ezequiel ele tem a visão do fortalecimento das localidades de 5 tribos agora na área do sul. Então ele começa a dar esses detalhes na sua visão. E a quarta seção, que está no versículo 30 ao 35, como eu disse para você, fala então das porções da cidade de Jerusalém, que são porções que têm os nomes das 12 tribos. Então, toda essa visão de Ezequiel, ela tem diversas seções, diversas divisões, e você precisa estar atento a esses detalhes. Esses detalhes desses territórios divididos são pela vontade do Senhor. Então Deus está demonstrando para o profeta Ezequiel que a nação seria restaurada, que os territórios seriam restaurados, que os remanescentes, especialmente os filhos de Jacó, seriam então muito abençoados pela própria mão do Senhor. Então essa visão tem uma visão no sentido de restauração nacional do período, especialmente do retorno, quando o povo retorna para Jerusalém, mas ela se encaixa perfeitamente também em um sentido escatológico, em uma visão futura para o milênio, e essa restauração é dita pelo próprio profeta Ezequiel. Eu espero muito te ajudar através dessa ministração. Para você começar bem a tua aula, vamos então para o primeiro ponto. E se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, onde você congrega, coloca o nome da cidade, da igreja. Eu quero muito te conhecer, isso me ajuda também. O primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte assunto, sobre a cidade. Observe, sobre a cidade que é essa capital, Jerusalém. Você pode ler uma passagem bíblica que está então em Ezequiel 48, do versículo 1 ao 8, junto com os teus alunos em sala de aula. E avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento. Essas são as saídas da cidade. Eu já dividi para você as 4 seções do capítulo 48. Agora nós vamos observar a cidade de Jerusalém nessa visão que Ezequiel tem. Para o pastor Ezequiel Soares, ele traz um detalhe extraordinário na própria lição, que há aqui algo muito parecido com a visão do apóstolo João no texto de Apocalipse. Então, é muito parecida essa visão que Ezequiel está tendo sobre a cidade de Jerusalém com a visão que o próprio apóstolo João está tendo lá em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém. Então é fundamental você entender que nós estamos descrevendo para você uma Jerusalém do mundo vindouro, escatológica, do milênio. O texto de Ezequiel, capítulo 48, versículo 1 ao 7, que é o detalhe que nós estamos descrevendo para você, você vai perceber que o Ezequiel ele dá as saídas dos territórios descritos aí voltados para o norte. Você vai perceber esses territórios voltados então para os montes. E ali vai estar diversas tribos organizadas dentro daquela divisão. Você vai perceber também que o próprio Ezequiel ele traz nessa visão uma ordem organizada de forma clara dessas próprias divisões da vontade do Senhor sobre a Nova Jerusalém. Então há uma visão escatológica que nós estamos tratando aqui, de uma nação que passa a ser edificada e os seus territórios se ampliam aqui na vontade do Senhor, demonstrando então a soberania de Deus. Nessa visão também o Ezequiel ele enxerga a santidade de Deus como fator primordial da restauração da cidade de Jerusalém. E ele descreve que essa cidade produz então vida ao ponto das pessoas se santificarem para o Senhor. Observe que o próprio texto diz que para fazer parte daquela cidade é fundamental ser santo. Se você pegar o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 2, você vai perceber que há uma necessidade de ser santo porque Deus é santo. E nós olhamos para o Novo Testamento e observando o Novo Testamento, nós vamos perceber
que para fazer parte da Nova Jerusalém tem que ser santo em Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, sendo alcançado por Cristo. E quando você compara especialmente essa visão de Ezequiel com a visão de João, você entende que estão falando da mesma cidade. Ezequiel, capítulo 48, versículo 8, o próprio Ezequiel começa a descrever o território de Israel, dividido nas 7 tribos, como nós descrevemos para vocês já na introdução, entre o versículo 23 ao 29, ele faz questão de dizer a respeito dos espaços sendo detalhados então para cada tribo, para a glória de Deus, e isso também demonstra especialmente que Jerusalém ela é a sede territorial desse novo governo do Senhor no milênio. Lembra que nós estamos trabalhando no milênio, tá? Nós estamos descrevendo para você uma profecia escatológica. Fala então da volta do Cordeiro. Vou abrir aqui um parêntese para você entender. Nós acreditamos que a igreja então será arrebatada. Na nossa visão pentecostal, nós cremos que a igreja será arrebatada de forma invisível para o mundo, mas visível para você que é crente em Jesus. Nós vamos participar então desse arrebatamento. Vamos ter um encontro com Cristo nos ares. Vamos participar do tribunal de Cristo. Vamos receber os galardões. Depois disso, nós vamos então participar das bodas do Cordeiro, que dura então 7 anos. Aqui embaixo acontece o período da tribulação. No final do período da tribulação acontece algo que é terrível. O inimigo das nossas almas, junto com o anticristo, se levantam contra Israel. Israel permanece aqui para reconhecer Jesus como Messias. E quando todas as nações se levantam contra Israel, essa é a batalha do Gog e Magog, como nós estudamos com você, Deus então, no final desses 7 anos e no final das bodas do Cordeiro, aparece com a sua vinda gloriosa, a igreja aparece com Cristo, e a partir daquele momento o inimigo é derrotado, o anticristo é derrotado e Israel tem vitória. E diante dessa questão, Israel reconhecendo Jesus como Messias, é estabelecido agora o período do milênio. E nesse texto e nesse ápice sagrado, na visão escatológica que nós entendemos, no milênio nós vamos ter então Jerusalém como a capital sagrada do reino de Deus, da glória de Jesus. Então Jerusalém é a cidade santa. E aí a gente vai perceber, à luz das escrituras, que essa Jerusalém espiritual, essa Jerusalém estabelecida pelo próprio Deus, ela destaca muito bem o poderio do Senhor, a glória do Senhor no milênio. Então, entender essa profecia do capítulo 48 não é tão fácil assim. Mas observando essa profecia e comparando ela com o texto de Apocalipse, você tem clareza. E eu espero muito que essa aula possa estar te ajudando, tá? E que você possa entender isso e passar em sala de aula, demonstrando que no milênio nós vamos então ver essa Jerusalém gloriosa. Como é que os crentes vão estar lá? Nós vamos estar glorificados com o Senhor, nós vamos estar reinando com o Senhor nessa Jerusalém gloriosa para a glória de Deus. E já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: o formato da cidade. O segundo subtópico destaca sobre o formato da cidade. O que o pastor Ezequias Soares faz? Ele destaca que essa Nova Jerusalém ela tem um território extraordinário. E esse território, na visão de Ezequiel, é um território que tem uma área e uma arquitetura quadrada. Agora nós vamos comparar essa Jerusalém com a visão do próprio João em Apocalipse. Ele já tem uma visão de uma área mais retangular. Mas é importante nós observarmos que fala então sobre a mesma Jerusalém, o mesmo local. E também você precisa considerar outros detalhes. Por exemplo, a visão que Ezequiel tem é muito parecida com a de João, porém o período em que Ezequiel tem, que João tem, é totalmente diferente. A contribuição de João traz mais clareza sobre aquela grande cidade. João faz questão de dizer sobre os muros da cidade, ele faz questão de falar sobre os fundamentos. João dá detalhes que as ruas da cidade são ruas de ouro. Então nós observamos isso também. O Russell Champlin, comentando a respeito dessa passagem, especialmente do capítulo 48, agora analisando os versículos 15 ao 17, ele descreve que essas medidas ajudam especialmente a visualizar toda essa cidade,
a analisar a cidade de Jerusalém, essa cidade no milênio. Nós estamos trabalhando uma visão escatológica. Eu espero muito estar te ajudando com isso aqui, estudando junto com você, crescendo junto contigo. Essa cidade, então, é uma cidade que é uma cidade totalmente diferente dessa visão da cidade de Jerusalém dos dias de Ezequiel. Essa cidade não é uma cidade glorificada, é uma cidade, então, que demonstra a glória de Deus, desse Deus que é Senhor do milênio também, que é o Rei da Glória, que é o Messias revelado, o qual Israel, então, reconhece ele como Messias depois do período da tribulação. Isso quer demonstrar, nessa visão de Ezequiel, que o ciclo da restauração do Senhor, a partir das medidas que Ezequiel vê da cidade, é completo. Isso quer dizer que a restauração de Deus para a vida de Israel é completa. Vamos pegar uma aplicação. A restauração de Deus também para a sua vida é completa. Deus, ele realiza a obra completa sobre você. Quais são as medidas da cidade? Ezequiel 48:30 descreve muito bem que essa cidade ela mede cerca de 4.500 côvados. E ela chega a medir, na nossa linguagem, cerca de, por exemplo, 2 quilômetros. Você vai perceber que essa é a medida que Ezequiel vê. Essa cidade que é toda organizada, essa cidade que é padronizada. Em comparação também com João, quando ele escreve o texto de Apocalipse, capítulo 21, ele destaca muito bem a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém que tem portões, que representam ali as tribos. E agora o Ezequiel vê esses portões representando as tribos, mas o João dá outro detalhe: a cidade tem fundamentos, e os fundamentos dessa cidade recebem então o nome dos apóstolos. Esse é o detalhe que João dá lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. O Ezequiel vê a cidade, vê os portões da cidade que representam as tribos, mas o João dá mais detalhes. Ele começa a dizer, a cidade tem fundamento e o nome de cada fundamento dessa cidade é o nome dos apóstolos. Olha que riqueza e que comparação que nós temos aqui. Você vai perceber que o Ezequiel tem uma visão que é muito parecida também com a visão de João em Apocalipse. Já avançando, espero estar te ajudando, tá? Contribuindo com você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre as 12 portas. É importante a gente destacar isso aqui. O pastor Ezequiel Soares, ele destaca que essa cidade de Jerusalém, ela possuía então apenas 6 portas. A cidade de Jerusalém dos dias de Ezequiel. Pega isso. A cidade de Jerusalém, onde Jeremias pisou, Ezequiel pisou, Daniel conheceu, só tinha 6 portas. Só que Ezequiel, na visão, está enxergando a cidade com 12 portas. Essas portas representam, então, cada tribo. Pega isso. E o João, lá na frente, como eu acabei de dizer para você, além de ver as 12 portas que representam cada tribo, o João vê os 12 alicerces que representam, então, os próprios apóstolos. Olha que riqueza escatológica que nós temos aqui. Se você ler o texto de Ezequiel 48, versículo 12, você vai perceber que o profeta desenhou a própria Jerusalém e ele entende isso desde o capítulo 4, versículo 1 ao 3, que essa cidade é diferente. Quando ele desenha lá na sua profecia de dizer que a cidade cairia, ele desenha ali com 6 portas. Mas agora ele está enxergando uma cidade nova, diferente, maior, glorificada, com 12 portas, demonstrando então uma visão celestial, a glória de Deus sendo revelada aqui. Ele tem uma visão escatológica, que é a mesma visão que João tem, só que lembra que João dá mais detalhes, João traz mais clareza, ele mastiga aquela visão para a gente também. Então o Ezequiel está vendo algo da glória de Deus. O Ezequiel, como um remanescente, está vendo o que o Senhor vai fazer sobre Israel. Nós também precisamos lembrar que o Senhor fez uma promessa para a igreja, que em breve voltará para arrebatar os seus. Você vai fazer parte desse arrebatamento, glória a Deus, e vai experimentar essas delícias celestiais que o Ezequiel vê, que o João vê, e nós vamos conhecer essa cidade como eles descreveram, e vamos ver que ela é muito mais gloriosa, e vai além da compreensão humana, como esses homens de Deus tentaram registrar para a gente. Já avançando, espero muito estar ajudando você. O quarto subtópico desse primeiro ponto trata então sobre a origem e o formato das portas. O pastor Ezequiel Soares destaca que a fonte da visão
que Ezequiel tem é uma fonte confiável? É uma fonte que dá, então, exatamente a plenitude do entendimento de Ezequiel? Qual é a fonte que Ezequiel tem? O próprio Deus. O Deus vivo é a fonte confiável. Então, o Ezequiel tem a visão a partir da vontade de Deus. Você pode ler o texto de Ezequiel 48, versículo 30, que ele enxerga as portas do templo. E nós vamos perceber que o tabernáculo tinha, então, apenas uma porta física. Mas quando Ezequiel vê o novo templo agora, ele vê um templo totalmente diferente. Nós já explicamos aqui sobre o templo. Ele vê que a adoração desse novo templo é diferente, porque ela agora é fixada na pessoa de Jesus. Nós vamos perceber então que essas portas representavam então cada tribo de Israel. Você vai perceber isso comparando com Apocalipse capítulo 21, versículo 24. João tem, então, especialmente a compreensão da glória de Deus. Os formatos dessas portas são para representar, então, a plenitude de Deus, para demonstrar especialmente que esse Deus é completo, para demonstrar especialmente que esse Deus honra o que faz. E o detalhe que você precisa observar: para o povo e para a cultura de Israel, é fundamental entender que as portas são algo sagrado. Você percebe que sobre as portas de cada casa há então uma passagem bíblica. E aqui o próprio João e também Ezequiel descrevem que cada porta naquela grande cidade, no templo, receberiam então o nome de cada tribo. E ainda o João dá detalhes. Os alicerces também vão receber o nome dos apóstolos. Gente, isso é muito glorioso. Que visão maravilhosa sobre essa santa cidade e essa Jerusalém que nós vamos enxergar diante do Senhor. Já avançando, espero muito estar contribuindo com você. Já avançando, vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos entender agora sobre o seguinte argumento, sobre o nome das 12 tribos. Leia uma passagem bíblica que está em Ezequiel 48, 31 e avance agora para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre as 12 tribos de Israel. Agora a gente vai analisar o nome dessas tribos citados então nessas portas, nessa Jerusalém que João vê. E o próprio Ezequiel também confirma essa mesma visão. É muito importante nós observarmos que nos dias de Ezequiel a cidade possuía apenas 6 portas. Se você observar agora nessa visão, você vai encontrar uma cidade com 12 portas. E você vai perceber que cada lado dessa cidade nós encontramos ali entradas. E essa cidade também descreve uma riqueza teológica para a gente. O pastor Ezequiel Soares, ele faz questão de dizer que a lista das 12 tribos é descrita nas portas dessa cidade, mas ela é descrita no sentido horário. Essas portas foram organizadas com os seguintes nomes. Por exemplo, nós vamos encontrar uma porta chamada a porta de Ruben, de Judá e de Levi. Isso está em Ezequiel 48, versículo 31. Você vai encontrar agora outra parte, onde nós vamos encontrar uma porta chamada a porta de José, de Benjamim e de Dan. Aqui entra a porta com o nome de José, porque se unifica então os 2 filhos de José, que é o Manassés e o Efraim, que recebem então esse nome da tribo do seu pai, e essa porta recebe o nome de José. Isso está em Ezequiel 48, 32. Você vai encontrar também outras portas que são chamadas de Simeão, Isacar e Zebulon. Isso está em Ezequiel 48, 33. Você vai encontrar outra porta chamada Gat, Azer e Naftali. Então, cada porta recebe um nome de um representante das tribos de Israel. Ezequiel 48, 34 confirma essas últimas que eu estou dizendo para você. O seu Champlin, ele comenta, a partir da leitura de Ezequiel 48, 31, que os portões do norte são chamados então de Ruben, Judá e Levi, para descrever especialmente os filhos de Lia. Isso está citado em Gênesis, capítulo 29, versículos 32 ao 34. Então, essas primeiras portas recebem o nome dos filhos de Lia. Quando você lê Ezequiel 48, 32, nós vamos encontrar agora os portões que recebem os nomes de José, Benjamim e Dan. Aqui nós vamos entender especialmente que Manassés e Efraim são combinados para receber então o nome de José, da tribo de José.
E aquele portão recebe então esse nome. E aqui nós vamos encontrar especialmente os filhos de Raquel e também vamos encontrar Dan, que é citado especialmente aqui como filho de Bila. Então nós vamos encontrar o José e o Benjamim e Dan, que entram então nessa visão da organização das portas. Em Ezequiel 48:33, nós vamos encontrar o lado do sul e nós vamos encontrar agora as portas chamadas Simeão, Isacar e Zebulão, que recebem esses nomes exatamente por serem descendentes de Jacó. Em Ezequiel 48, versículos 34, na parte oeste, nós vamos encontrar as portas chamadas Gat, Azer e Naftali, que são os filhos de Zipar, onde nós vamos perceber muito bem essa visão na organização dos próprios portões. Também nós vamos perceber a citação dos filhos de Bila, que entra aqui o Naftali, que é citado como um representante que recebe especialmente essa autoridade, essa responsabilidade de ter o seu nome citado em uma dessas portas ali. Então, todas as portas são organizadas conforme a descendência de Jacó. É importante você observar isso. Já avançando, vamos agora para o segundo subtópico, onde nós vamos detalhar sobre os critérios dos nomes dessas portas. Conforme o pastor Ezequiel Soares, ele destaca que a organização dos nomes dessas portas segue então os critérios das suas mães. Você vai perceber a organização das portas por Zipa, por Raquel, por Bila e Lia. São então os filhos de Jacó com essas mulheres que estão então organizados nessa visão que Ezequiel tem. A posição então das esposas de Jacó também é representada especialmente para a determinação da organização então dessas portas. Você vai perceber, por exemplo, as portas do norte recebendo então o nome de Naftali, Azer e Dan, que estão descritas então nas localidades do sul. Você vai perceber também essa visão sendo organizada especialmente pelos seus descendentes, pelas esposas de Jacó. E nessa organização do nome das esposas é organizado também o nome dos filhos nessa própria organização das portas. Você vai perceber que os filhos das servas que são citados aqui nessa organização, que é Zilpa e Bila, eles são organizados mais nas extremidades da própria cidade. E os filhos das esposas legítimas, que são Raquel e Lia, são organizados mais voltados para o centro da cidade, especialmente demonstrando no seu centro o templo, o local de adoração. Nós vamos perceber essa organização dessa maneira a partir desse critério que o próprio pastor Ezequiel Soares destaca sobre essa organização dos nomes das portas daquele território da cidade de Jerusalém. E essas portas são organizadas para o centro da adoração. São organizadas também para receber as nações. Então você percebe que nas extremidades nós enxergamos os descendentes das servas sendo então organizados de tal maneira para receber as nações, e os descendentes das esposas legítimas sendo organizados para o centro da adoração. Então, em toda essa organização, você percebe então esses critérios sendo detalhados na Escritura. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre o propósito dos nomes dessas portas da cidade. O pastor Ezequiel Soares, de forma sábia, destaca que o propósito dos nomes dessas portas tem o objetivo de recordar e colocar no coração de Israel, no reino milenar, especialmente algo especial, que Deus não esquece da sua promessa, que Deus não esquece do seu povo, que Deus não esqueceu das tribos. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 28, versículo 12. Quando você compara com o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 48, versículo 30, você vai perceber que essas portas são portas então gloriosas, comparando com o texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 12 ao 14. Essas portas representam especialmente algo que é glorioso. Por exemplo, o Rúben, que ele é o primogênito. Você observa a porta de Rúben sendo comparada como aquele que é o primogênito, que recebe então essa autoridade. Você encontra então a porta de Judá, que é aquele que é o primogênito da linhagem real, aquele que é
especialmente o responsável pela linhagem de Davi. Você vai perceber que as tribos de Efraim, Manassés são combinadas e encontra-se ali a porta de José, para descrever que o Senhor cuidaria do seu povo. Você vai perceber especialmente as portas com os nomes dos descendentes das servas, para demonstrar que o Senhor é aquele que receberia as nações. Então toda a glória de Deus é demonstrada especialmente nessa visão gloriosa que o próprio Ezequiel tem. Então isso tem propósito. É esse propósito de entender que o Senhor está aberto para cumprir as suas promessas, está aberto para receber as nações, está aberto para receber todos aqueles que reconhecem Jesus como Messias. Para fechar a aula, o terceiro ponto, já avançando, trata então sobre o seguinte argumento: o Senhor está ali. Leia uma passagem bíblica que está em Ezequiel 48:35. Esse nome é dito pelo próprio profeta Ezequiel. Ele diz: o Senhor está ali naquela cidade. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre os nomes da cidade. Para o pastor Ezequiel Soares, essa referência do nome do Senhor naquela cidade, dizendo que o Senhor está ali, é uma referência da purificação espiritual que o Senhor irá fazer sobre Israel. Observe, o Ezequiel está pregando para os cativos, está falando de restauração, e ele diz: o Senhor está naquela cidade, demonstrando que o Senhor purificaria então o seu povo de forma física e espiritual. O Russell Champlin faz questão de dizer que Deus demonstrou nessa visão de Ezequiel algo que é glorioso. Ele destacou especialmente que a glória de Deus retorna para a cidade de Jerusalém. Se você recordar, do capítulo 8 ao 11, você vai perceber que a glória de Deus ela vai embora da cidade de Jerusalém na visão que Ezequiel tem há muito tempo atrás. E agora o Ezequiel está vendo no capítulo 48 a visão de enxergar a glória de Deus sobre aquela cidade. O Ezequiel chamou aquela cidade de Iaver Chamar, que significa o Senhor está ali. A glória do Senhor está naquela cidade. A presença do Senhor ilumina aquela cidade. Isso se confirma com Apocalipse capítulo 21, versículo 23, onde João diz que a glória do Senhor ilumina a cidade. Lá não precisa de sol e de lua. A glória de Deus, o Senhor está ali. É Ele que ilumina aquela cidade. Isso é glorioso. Avançando, o segundo subtópico desse terceiro ponto destaca o seguinte argumento: o nome divino. Segundo o pastor Ezequiel Soares, ele destaca, finalizando a lição, descrevendo que os nomes de Deus destacam então os seus atributos, as suas obras, quem ele é. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos entender muito bem que o nome do Senhor é o Iavé. Nessa tradução, nós entendemos o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Também é citado como Javé, para ficar mais fácil para a nossa expressão em si. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 3, versículo 14, capítulo 6, versículo 3. O Senhor é conhecido como Javé, como Iavé. Nessa tradução, nós também entendemos que o Senhor também é chamado de Jeová. Essa palavra Jeová traz essa ideia muito bem descrita, especialmente dessa forma híbrida de Javé. Então nós vamos encontrar o Senhor sendo chamado também de Senhor Jeová. O Senhor também é chamado de Adonai, que significa Senhor. Se você pegar um dicionário bíblico, você vai perceber que o nome do Senhor também é Adonai, Senhor. Também nós vamos perceber que existem nomes dentro da Bíblia que descrevem as características de Deus, como por exemplo, o Senhor ele é chamado de Iavé, Chamar, ou então de El Shaddai, que significa o Senhor Todo-Poderoso. A palavra El Shaddai traz essa ideia de Senhor Todo-Poderoso. A passagem bíblica está em Gênesis 17, versículos 1 ao 22. Você vai encontrar o Senhor também sendo chamado de Iavé Har, que significa o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Isso está descrevendo a característica de Deus. Deus também é chamado de Iavé Jireh, que significa o Senhor ou Deus proverá. Gênesis 22, 14. O Senhor também é chamado de Iavé Tzknur, que traz essa ideia de Deus é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. O Senhor também é chamado de Iavé Nisir, que traz essa ideia do termo o Senhor é a minha bandeira. Isso está em Êxodo
capítulo 17, versículo 15. O Senhor também é conhecido como El Elyon. O prefixo El traz essa ideia de Senhor. El Elyon, que significa muito bem algo que é especial, o mais elevado, forte dos fortes. Isaías, capítulo 14, versículo 13. O Senhor também é conhecido como El Olam, que significa o eterno Deus. El já traz essa ideia de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 28. O Senhor também é conhecido como El Roi, que significa o Deus que vê. Gênesis, capítulo 16, versículo 13. O Senhor também é chamado de Yahvé Shalom, que significa o Senhor da paz. Juízes, capítulo 6, versículo 24. O Senhor também é chamado de Yahvé El Golman, que significa o Senhor que recompensa. Jeremias 51, versículos 56. O Senhor também é chamado e conhecido como Yahvé Naquel, que traz essa ideia do significado do Senhor que destrói completamente o mal. Ezequiel, capítulo 7, versículo 9, o Senhor também é chamado de Yahvé Sabaó, que significa o Deus dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, isso é nome do Senhor. E o Senhor também é chamado de Adonai, como eu descrevi para você, conhecido de forma prática como Senhor. Salmos 97, versículo 5. Gente, eu espero que você possa perceber que os nomes do Senhor descrevem então as suas características. E para fechar o ano e a aula, o terceiro e último subtópico descreve o seguinte argumento: Yahvé chamar. O pastor Ezequiel Soares descreve que Yahvé chamar significa o Senhor estar ali. Ezequiel 48, versículo 35. Ele diz que esse é o nome da cidade de Jerusalém no milênio, para descrever a restauração total da cidade, a restauração em favor da vontade de Deus, o governo do Messias, que é Jesus. Ele descreve que o poder de Deus, que o Deus vivo está naquela cidade. A restauração de Jerusalém seria gloriosa. Agora para pensar. O povo está recebendo essa mensagem, está no cativeiro, e o Ezequiel está vendo essa visão e descrevendo o Senhor está naquela cidade, demonstrando a esperança para Israel, a restauração para Israel. Há uma mensagem poderosa de Deus para o seu povo. E essa mensagem é descrever que o Senhor está sempre presente com o seu povo. Deus está com você, com a tua família, com a tua casa, esperando especialmente demonstrar para você a sua glória e o seu poder sobre o teu viver. E eu espero muito que essa aula, que esse trimestre tenha sido abençoador para você em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se eu contribuir contigo durante todo esse quarto trimestre, durante esse ano, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que acompanhou a gente até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, porque me ajuda muito. Tira uma foto aí com os teus alunos encerrando o trimestre, me marca também no Instagram, eu quero repostar esse material, que Deus abençoe vocês. Olha, por favor, se inscreve, indica para alguém também, já tem material novo do primeiro trimestre da CPAD de 2023, onde a gente vai estudar sobre avivamentos, e eu quero descrever esses avivamentos com você, à luz da nossa visão pentecostal. Vai ser muito legal trabalhar esse texto com vocês. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, para você sempre ao meio-dia, e toda segunda é o dia da classe dos adultos. Já tem material também organizados aí, para que você possa ter acesso através da nossa assinatura do Facilita EBD. Sobre o próximo trimestre, você pode se tornar um dos nossos assinantes. Está na descrição desse vídeo, está também nas próximas lições. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu desejo a você um Feliz Natal e um ano abençoado que está chegando, e que a tua vida seja abençoada para a glória de Cristo, em nome de Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora, nesse final de ano, para início de ano novo. Se entregue para Jesus, comece um ano novo abençoado, uma nova vida, uma nova direção diante da presença de Deus, e que Deus possa te abençoar, te fazer prosperar em Cristo Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí. Se você quer Jesus, coloca aí, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Gente, para fechar o trimestre, como dica de leitura, eu não posso deixar de indicar para você esse material do pastor Ezequiel Soares. Foi um trimestre sensacional.
Faz o pedido do seu, adquire esse material para você ter aí como coleção. Ele está disponível no site da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui no próximo trimestre, na lição de número 1, do primeiro trimestre da CPAD de 2023. Que Deus abençoe vocês. Orem por nós e até a próxima aula. Um feliz ano novo e que Deus possa te abençoar para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.